Pra nós tudo é mais difícil, mas como? Só agradecer a Deus mesmo. A minha família aí, ó, meu pai, ó. Tô no Lollapalooza, valeu, pai. No dia 24 de março de 2024, o funkeiro Oruan se apresentava no festival Lollapalooza, usando uma camisa que pedia a liberdade de seu pai, Marcinho VP, que, para quem não sabe, é simplesmente o líder da facção criminosa Comando Vermelho. E parece que esse foi o estopim de algo que estava acontecendo bem debaixo dos olhos da sociedade, mas poucos enxergavam de forma tão clara: a romantização do crime através do funk. Bom, e é necessário ressaltar que antes disso, a grande maioria das pessoas nem tinham ideia de quem era esse tal de Oruan. E o que parece é que este episódio do Lollapalooza é que fez ele furar a bolha do público funkeiro, atingindo assim ao mainstream. E não exatamente por causa da sua música de gosto extremamente duvidoso, diga-se de passagem, mas sim pela polêmica envolvida. E se o funk carioca já tinha uma certa fama de ter ligação com o crime organizado, podemos dizer que Oruan atualmente tem se tornado o ponto central dessa discussão que voltou a ganhar destaque, não só pelo fato dele ser filho do Marcinho VP, que até então ele não tem culpa disso, lógico, mas também pelo teor de algumas de suas letras, que supostamente fazem apologia ao crime, além das tatuagens que o funkeiro exibe no corpo, uma de seu pai Marcinho VP e a outra de ninguém menos que Elias Maluco, que aparentemente era tio dele. E para quem não tá ligando o nome à pessoa, Elias Maluco foi aquele traficante do caso do jornalista Tim Lopes. Eu acho que vocês se lembram o que ele fez com esse jornalista, né? Os traficantes abordaram e revistaram Tim Lopes. Ele teria sido espancado, amarrado e baleado no pé para não fugir e submetido a um julgamento sumário. Pelo depoimento, Elias Maluco se encarregou da execução a golpes de espada. O corpo do jornalista teria sido queimado. Mas antes de darmos continuidade a este vídeo, é importante a gente tentar entender como aquele funk maravilhoso dos anos 70 e 80, que aqui no Brasil foi representado por artistas como a banda Black Hill, Tony Tornado e o icônico Tim Maia, a natureza se transformou simplesmente nisso. Safadinha quer sentar, quer sentar, quer sentar. Stop it, please, I beg you! Bom, de fato, esse funk raiz como James Brown, por exemplo, que veio lá dos Estados Unidos, aqui em nossas terras começou a despontar primeiramente no Rio de Janeiro, ainda nos anos 70. Mas, como a gente sabe bem, todo estilo musical, depois de concebido, vai sofrendo mutações com o tempo. E com o surgimento dos bailes funk do Rio de Janeiro dos anos 80, que se for comparar com os de hoje, era uma parada até meio inocente, onde a galera ia mais para se divertir, paquerar e dançar, tudo começou a mudar com a vinda de um estilo lá dos Estados Unidos chamado Miami Bass, que é um gênero oriundo justamente do funk americano e do hip hop. Com batidas menos groovadas, cujo principal representante era o grupo África Bambata. Então esse estilo começou a se disseminar por aqui, principalmente por conta de um DJ conhecido como DJ Malboro, que foi o primeiro a criar músicas cantadas em português com as batidas sampleadas do Miami Bass. Ou seja, podemos dizer que ele foi o principal responsável pelo surgimento do funk carioca e sua, entre aspas, evolução através da produtora Furacão 2000. Mas antes de você começar a xingar o cara, é importante ressaltar que hoje em dia nem o próprio DJ Malboro apoia isso no que se transformou o funk carioca. Hoje tem muita gente fazendo funk irresponsavelmente, vamos dizer assim. Falta de responsabilidade. Quando você faz uma música restrita e para um determinado público, você começa a diminuir a quantidade de pessoas que gostam, começa a ter rejeição, começa a ter um preconceito com funk, justificável, é claro. Porque acontece o seguinte, música pornográfica. Eu não tenho nada contra quem faz música pornográfica, mas que ela toque em ambientes apropriados. Mas você pegar aquela música e no trio elétrico, um monte de criança, um monte de idosos, um monte de pessoas que não estão a fim de ouvir aquilo, ficar falando de pornografia, isso é absurdo. E com o passar dos tempos, esse funk que desde o início já era consumido pelas classes mais baixas,
começou a ganhar cada vez mais popularidade e se disseminar com força, principalmente nas favelas e comunidades carentes, chegando a ponto de se tornar parte da identidade cultural desse povo. E as temáticas das letras, que antes eram mais voltadas para diversão, zoeira, foram se diversificando cada vez mais, surgindo também o funk melody, que era algo mais romântico e mais bem aceito pela grande mídia, e também os funks que abordavam questões relacionadas à realidade das comunidades mais pobres. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na família. E até aí tudo bem, assim como era o papel do rap, retratar a realidade das ruas e das periferias. Porém, a coisa degringolou de vez quando essas temáticas abordadas nas letras começaram a ganhar um sentido deturpado da realidade. Quando a luta por igualdade e a busca por uma vida melhor começaram a ser confundidos com ostentação desenfreada regada a prazeres imediatos. E o pior, a busca por dinheiro e status social através do mundo do crime. O que de certa forma acabava influenciando muitas crianças e jovens dessas comunidades que se acostumaram a ver os bandidos da quebrada ostentando com carrão, dinheiro, mulheres. E foi aí que surgiu o chamado funk proibidão, um funk mais agressivo com letras de teor erótico e também enaltecendo bandidos e facções criminosas. Mas até então esses funks ficavam restritos somente aos bailes que aconteciam nos morros do Rio de Janeiro, dominados pelo tráfico em sua maioria. E os MCs que eram adeptos a este tipo de funk não tinham muito espaço na mídia e eram mal vistos pelo público de uma forma geral. E vale ressaltar que muitos deles eram financiados pelo tráfico. Ou melhor, até hoje, boa parte dessa galera ainda tem o patrocínio do crime organizado. Porém, nos últimos anos, ainda que de forma velada, artistas com esse direcionamento não só no funk, mas hoje em dia também no trap, têm ganho cada vez mais espaço na mídia. E você já deve imaginar principalmente qual veículo de comunicação, né? Aquele mesmo que tem uma certa mania de querer manipular as grandes massas. Então hoje nós temos funkeiros como Oruan, MC Pose do Rodo, entre outros, que além de cantarem as já manjadas letras de ostentação, putaria e tudo que é incluso nesse pacote, misturam também temáticas que, assim, como eu posso dizer, são tanto quanto suspeitas aos olhos das autoridades, se é que você me entende. Inclusive de forma bem escancarada em algumas letras, viu? Respeitar você vê que só tem bandido brabo, só menor. Tentaram vir pegar o ovo e a bala voou. E a coisa chegou no ponto em que uma vereadora chamada Amanda Vettorazzo, do Partido União, criou uma PL chamada Anti-Oruan, que visa proibir a contratação de artistas com dinheiro público que fazem apologia ao crime, e artistas de uma forma geral, não somente do funk ou do trap. E a proporção que esse projeto de lei tomou foi gigantesca, como você já deve estar sabendo. A tal vereadora aí sofreu ameaças por fãs do Oruan. Oi galera, tudo bem? Como vocês acompanharam, eu protocolei um projeto de lei que proíbe que a Prefeitura de São Paulo contrate shows ou eventos com apologia ao crime organizado. Pois bem, parece que o MC Oruan não gostou muito. O povo quer ficar nessa daí, vai proibir o caralho, pô. Tu nem tem força pra isso, bobona. Eu nunca vi, mano, a pessoa estudar pra falar merda. É só tu não falar meu nome, senão tu vai conhecer o cap... Ele incitou os seus seguidores, a famosa Tropa do 22, a vir no meu perfil e me ameaçar, como essas mensagens que eu tô recebendo aqui. Quer dizer, a mulher cria um projeto de lei chamado Anti-Oruan justamente para combater a apologia ao crime, e ele, por sua vez, responde dessa forma um tanto quanto criminosa. Vai saber o que passa na cabecinha desse rapaz, né? E tudo isso só fez com que o projeto tomasse repercussão em nível nacional, já que políticos de outras cidades também resolveram aderir à PL. Até porque isso daí também acabou extrapolando para a briga política entre direita e esquerda, como já era de se imaginar que fosse acontecer. Sendo que já existe a lei de apologia ao crime e, na verdade, é aquele tipo de lei que nunca pegou, né? Enquanto outras pessoas, principalmente do meio artístico, têm levantado a questão se isso não seria um pontapé inicial para algum tipo de censura, como acontecia, por exemplo, na época da ditadura. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas e você? Você é a favor dessa PL ou você é contra? E põe aí nos comentários o porquê. Obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado desse vídeo, um conteúdo um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui no canal. Se você curtiu, deixa o seu like para me ajudar. Se possível, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até breve!